E sejam bem-vindos a mais uma edição do Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem ainda não gosta de literatura. Ou hoje aqui na companhia dos nossos amigos, o Luiz Guilherme e o Igor Prim, estudantes de jornalismo, eu poderia dizer um programa para quem gosta e para quem ainda não gosta de cinema cabeça, certo? Certo, a gente preparou um top 5 de filmes que realmente explodem a cabeça do telespectador no quesito complexidade. E também a gente vai falar sobre menções honrosas. Isso, não dá tempo para a gente citar todos os filmes malucos, Então nós fizemos esse top 5, e no final a gente ainda faz algumas menções honrosas. Sem perder muito tempo, vamos direto para o número 5. Vai ser um filme de 1961, se você é cinéfilo, certamente você já ouviu falar dele, porque é Ano Passado em Marimbá. Então, Ano Passado em Marimbá conta a história de uma mulher que supostamente se esqueceu de um caso amoroso com um cara misterioso um ano anterior no hotel que é o local do filme. O filme se torna complexo pela edição, ou seja, são várias cenas misturadas que podem ser realidade, memória ou até um sonho, Ou seja, cada um que vai ter que chegar, à sua conclusão. Própria interpretação no final. Uma curiosidade sobre esse filme, que o roteirista é o Alain Robbe-Grillet, que foi um dos mais importantes escritores daquela tendência, que ficou conhecida como o Novo Roman. Depois de Marimbá, o próprio Robbe-Grillet também, dirigiu vários filmes complexos, vários filmes cabeça, mas nenhum assim com a mesma repercussão, com a mesma notoriedade de Ano Passado em Marimbá. Isso nos leva ao número 4 da nossa lista, que é Donnie Darko. Donnie Darko é um filme complexo porque Donnie Darko é um garoto, adolescente, e ele é problemático, ele não se dá bem com o pessoal da escola. E um dia ele é levado para um campo de golfe sonâmbulo por um coelho gigante, assustador. E nisso uma turbina de avião cai no quarto dele, fazendo ele sobreviver, e ninguém sabe onde é que o avião foi parar. E aí começa o filme a ficar difícil de entender. E para entender o filme tu tem que prestar bastante atenção nos detalhes e nos personagens. Os personagens são muito importantes. Um dos personagens mais importantes é a velha. Presta atenção na velha, porque ela vai e volta no correio. Tu tem que ver porquê, tem que ver a namorada dele, é um dos mais importantes pra mim, porque ela tem a ver com tudo, a professora dele. É um filme bem legal de assistir. Então quer dizer, a chave está na velha. Velha. A chave da interpretação. Agora, claro, isso uma das chaves. É uma delas, cara. Porque é aquilo que o nosso grande Humberto Eco caracteriza como obra aberta. Ou seja, é aquela obra que, como o próprio nome diz, ela está aberta a diferentes interpretações. De repente, eu vejo o filme, interpreto de uma maneira, você interpreta. Isso que é o legal, porque isso exige, que o público ele seja uma espécie de coautor, da obra. Vamos então para o número 3 da nossa lista, que é A Árvore da Vida. Então, A Árvore da Vida conta a história da família O'Brien, que mora no sul dos Estados Unidos, e o crescimento dos 3 filhos entre pais que são totalmente diferentes. O filme é complexo porque no filme tem elementos, no meio do longa, que não fazem muito sentido. Então, assim, o filme tem poucos diálogos e precisa de uma interpretação, e se prestar bastante atenção, se torna uma interessante filosofia. Esse filme também, além de atenção para uma interpretação, ele também exige uma certa paciência, Muita paciência. É porque a narrativa ela é uma narrativa diferente, É uma narrativa mais lenta, Nós aqui no Ocidente, nós estamos muito acostumados com o cinemão de Hollywood, que ele é um cinema rápido, ele é um cinema frenético, Quer dizer, ele é mastigado, muitas vezes em linguagem tati-bitati, linguagem explicativa e tal, e isso faz com que as pessoas elas não tenham mais tanta paciência para acompanhar, uma obra diferente. É por isso que quando surge um filme desse calibre, o que acontece? Uma parte do público vai dizer, poxa, é legal, adorei esse filme, eu quero ver mais filmes assim. E uma outra parte do filme simplesmente vai abandonar a sessão. Por falar em abandonar a sessão, o filme que vem agora, que é o próximo da nossa lista,
o número 2 da nossa lista. Quando eu vi esse filme no cinema, muitas pessoas, eu fui testemunha, muitas pessoas abandonaram a sessão. Eu fiquei até o final, porque o filme me pegou pelo pé. Nós estamos falando de Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, do grande David Lynch. O filme é bastante difícil de entender e vou falar um pouco do filme. O filme se passa são 3 histórias, né, em uma só. A primeira é uma mulher que sofre acidente de carro e nisso ela escapa de um assassinato. Ela entra no apartamento aparentemente abandonado, encontra a dona do apartamento e lá as duas tentam se ajudar o que aconteceu porque ela ficou com amnésia. A segunda história é o dono da lanchonete acha que tem um monstro na lanchonete e ele e o amigo vão investigar para ver se tem ou não. E o terceiro é um diretor famoso que é pressionado contra a máfia para contratar uma atriz desconhecida. E nisso vai rolando várias coisas ruins com eles até que ele acaba aceitando a ideia. E o filme, as 3 histórias estão interligadas e tu tem que prestar bastante atenção nos detalhes, no início do filme, é muito complexo o filme, é muito bom. É bom mesmo. No quesito complexidade, né, esse aí certamente é um dos mais famosos, né? Ele repercutiu muito na época, né? Inclusive o David Lynch, né? Ele lançou num jornal de Nova York, né? Ele lançou 10 dicas, né? 10 pistas, 10 pistas para você tentar compreender o que estava acontecendo. Na verdade, essas pistas, né, elas confundiam mais do que ajudavam. E muita gente pirou com esse filme, muita gente ficou louco, ficou obcecada por esse filme, porque cada pessoa queria montar, né, a sua interpretação. E isso que enriquece a obra, né? Isso faz com que a obra ela seja muito especial. Apesar disso, certamente não existe filme mais especial no quesito complexidade, no quesito intriga, no quesito mexer com a cabeça do leitor, do que esse clássico. É da ficção científica, mas é muito mais do que ficção científica. Você já deve ter adivinhado, nós estamos falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Então, o que falar desse filme, né? Uma sinopse dele é meio que difícil de fazer. O filme ele é bem complicado, bem complexo. A história possui poucos diálogos, tem um grande salto temporal, que é o maior salto temporal da história do cinema, que é de 4 milhões de anos. E o próprio diretor Stanley Kubrick acabou dizendo que, né, se alguém conseguir entender o filme, o seu propósito teria sido fracassado, porque, né, ele fez o filme para deixar em aberto realmente. As pessoas, se tu procurar na internet, há várias interpretações lá e só basta você assistir para tirar sua própria conclusão, porque o filme é bem mais bom. O que é legal, né, esses diretores, né, quando eles são interpelados, o David Lynch também faz muito isso, né, eles dizem assim: não sei, vocês que sabem, né? Eu fiz para ninguém entender mesmo. Quer dizer, eles não querem dar a explicação, se é que há explicação, justamente porque determinaria, né, a graça, né? Acabaria a graça do filme. Agora, esse 2001, né, eu acho que ele é particularmente cruel, esse filme, e isso não é nenhum spoiler, viu? Porque é o tipo de filme que não tem spoiler. Você pode falar qualquer coisa do filme. Qualquer parte, porque tudo faz sentido e nada faz sentido ao mesmo tempo, né? Eu acho particularmente cruel, né, na parte final, quando, com aquela trilha sonora maravilhosa, em pleno espaço sideral, você vê uma criança, né, um feto, né? Eu não sei, né? Talvez uma ideia de que quanto mais nós vamos longe, né, no universo, né, mais nós precisamos também ir para o interior, ou seja, ir para dentro de nós mesmos, né, em busca de uma compreensão do que é o humano, né, assim por diante. Esse é o nosso Top 5, mas nós não poderíamos deixar de citar as menções honrosas. O que vocês citam rapidamente para lembrar aí? Tem o Amnésia, que é um filme de trás pra frente, né? Sim, legal, esse é legal. Clube da Luta. Tem o Clube da Luta, que é o filme com o Brad Pitt e o Edward Norton, que é muito bom também. O Clube da Luta, um grande ponto de virada no final, né? Um final surpresinha, Surpreendente final, né? Bem bacana. Tem o Solaris, né? Que é a versão soviética do 2001, que Isso. Quão complicado, né? Quanto o 2001. Exato, é uma resposta, né, dos comunistas a 2001, né? Tem a versão do George Clooney, né? Mas a melhor mesmo, claro, do Tarkovsky, né? O filme mais... E triste, hein? Filme triste, depressivo, né? Acho que ele não pode esquecer também do Grande Truque.
O Grande Truque. O Hugh Jackman e o Christian Bale, que é um filme sobre mágica e dá um monte de confusão no filme, morte, vingança. E o filme é muito bom também, não é só... Começa com vingança e depois é muito mais do que isso. E também o filme ele vai o tempo todo virando é um drama bem... a direção da narrativa, né? Moçada, é isso aí então. Muito obrigado, né? Luiz, Igor. Voltem sempre aqui quando vocês quiserem falar de cinema, falar de jornalismo, falar de literatura. Obrigado. Obrigado. Literatus TV.